Vamos continuar falando aí neste assunto aí, portanto, as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, as chamadas arboviroses, que sempre preocupam, não é? E sempre são no nosso noticiário. Entra ano, sai ano, a gente falando de casos em alta, seja de dengue, neste ano chikungunya, né, que tá preocupando mais. Esse ano o Zika vírus com apenas um caso aí praticamente, né? Enfim, mas em 2015, 2016, quem não se lembra, né, daquele surto de Zika vírus, grávidas que contraíram a doença, os bebês desenvolvendo lá microcefalia, um terror, não é? Assim, um cenário de tragédia quando a gente pensa aí nessa doença. A gente conversa aqui agora ao vivo com imagens para você que está lá na nossa live no YouTube da Band Minas, com a professora da Estácio BH, biomédica e mestre em biologia celular, a Karen Marques. Oi, Karen, como vai? Bom dia. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Lucas, Luciana, obrigada pelo espaço aí pra gente falar sobre esse assunto tão importante. Tão importante mesmo. Vamos lá então, Karen, eu vou até já começar trazendo aqui uma dúvida de um ouvinte, se for possível responder. Ele perguntando se a pessoa contrai, por exemplo, já a dengue, se ela... cadê a mensagem? Tá aqui. Se ela necessariamente fica imune a essa doença ou ela pode contrair depois as outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, tipo Zika vírus, chikungunya. Então, a pessoa, quando ela pega dengue pela primeira vez, importante uma informação, que a dengue ela possui 4 sorotipos, tá? Então, se a pessoa pega um sorotipo da dengue, ela tá imune a esse sorotipo que ela pegou, então ela pode pegar os outros 3 da dengue. E alguns casos de co-infecção também de dengue, chikungunya e dengue zika também já foram investigados, tá? Então, é possível sim essa pessoa pegar outras arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. A gente está falando de zika, né, chikungunya, dengue. Qual a diferença básica entre as 3 doenças? Qual delas, todas merecem atenção, mas qual delas o alerta deve ser ligado ali no amarelo? Então, essas doenças, elas são transmitidas por vírus diferentes, né? É importante falar isso, mas elas apresentam alguns sinais clínicos muito semelhantes. Como, por exemplo, febre, né, principalmente em dengue, chikungunya, dores no corpo, manchinhas vermelhas na pele, em alguns casos pode ser acompanhado de coceira também, tá? E em alguns casos específicos, como é o caso da chikungunya, que a gente está tendo um alerta aí amarelo, né, alguns chegando até a vermelho, a dengue e chikungunya, acho que são as doenças que a gente precisa mais ligar o alerta aí, e tem alguns sinais mais específicos dessas doenças também. Tá? Como a gente viu anteriormente do depoimento da estudante, né, as dores nas articulações são sinais que as pessoas precisam observar. Karen, falando aí sobre essas doenças, algumas, vou pegar aqui o exemplo da Covid, sei que, né, é um outro tipo de transmissão, mas muitas pessoas relatam, vou colocar aqui sequelas, embora alguns médicos não gostem, mas a chamada Covid longa, né? Gente que ainda relata, depois de curado, sei lá, fica alguma coisa. No caso dessas arboviroses, também há relatos aí na literatura médica que a pessoa mesmo curada continua, sei lá, com uma cefaleia ou com dor nas articulações. É comum isso ou não? Sim, é muito comum, principalmente na chikungunya. Ela é dividida em 3 fases. A fase aguda, que é o começo da doença, a gente tem a fase pós-aguda, que pode durar até 3 meses, que a pessoa pode continuar sentindo dores, principalmente nas articulações, é a principal queixa das pessoas que são acometidas por essa doença, e logo após essa segunda fase, entra a fase crônica, que a pessoa pode ter essas dores aí para o resto da vida, tá? No caso de outras doenças, como a Zika, por exemplo, a pessoa pode ter o acometimento de algumas células nervosas e pode impedir a realização de alguns movimentos também, até a evolução para algumas síndromes autoimunes. Mas já é bem descrito na literatura isso mesmo, que as pessoas podem ter algumas consequências pro resto da vida dessas doenças. Karen Marques de Oliveira Costa, professora da Estácio BH, biomédica, mestre em biologia celular. Karen, como você avalia essa questão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, aprovar uma nova vacina para a dengue? Você está a par de todos os detalhes? Ela realmente viria para minimizar aí os transtornos ou os sintomas, assim como a vacina contra a Covid? Sim, com certeza. É uma grande esperança para nós brasileiros essa vacina, está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. Em 2024, no próximo ano, a gente já espera ter um boletim muito mais completo com as informações e os números mais certos dessa vacina.
mas ela já apresenta resultados muito promissores nas fases 1, 2, já está na fase 3 também com ótimos resultados, chegando próximo aí aos 80% de eficácia, né, de prevenção contra as formas graves dessa doença. Então, é uma esperança muito grande, a gente espera que realmente essa vacina seja aprovada, com todos os testes clínicos, com ótimos números aí para todos nós brasileiros, que a gente já sofre muito com isso há um tempo, né? Então, é uma esperança muito grande. Ótimo. Ô, Karen, com relação ao Zika, eu comentei, eu acho que foi 2015 ou 2016 que o país viveu aquela loucura, né? Aquela explosão de casos, as grávidas, muitas desenvolvendo os bebês delas, né? Na verdade, desenvolvendo casos de microcefalia. As gestantes ainda correm esse tipo de risco com relação ao Zika vírus ou foi uma coisa sazonal, muito específico daquele ano mesmo? Não, ainda corre um risco sim, principalmente nesse primeiro semestre do ano, né? A gente tem muita chuva, a temperatura está muito elevada, então favorece a postura dos ovos das fêmeas do Aedes aegypti. Então as grávidas precisam manter o alerta ainda, porque não está tudo resolvido, né? Tanto a zika, como o chikungunya, quanto o dengue também. Os cuidados precisam ser mantidos, não só quando a gente tem um aumento do número de casos. A gente precisa prevenir para que isso não aconteça, mas não significa que o risco é inexistente. Para a gente terminar, a gente sabe, até fazendo muita reportagem, que a maioria ali dos ovos ali do mosquito são encontrados na residência das pessoas, né? Então, assim, parece um discurso antigo quando a gente fala do vasinho de planta com a água, daqueles cuidados básicos, mas é verdade, gente, 80% ou sei lá, 90% ali do que é encontrado dos ovos do mosquito estão nas residências das pessoas. Então, esse cuidado é muito básico. Para além disso, Karen, o que a gente pode pensar em cuidado com criança, nós adultos, população idosa também, além desse basicão de manter o quintal, manter ali o entorno onde mora limpo, né? Bem cuidado. Exatamente. Acho que a partir do momento que a gente tem o interior da nossa casa resolvido, né, que a gente não tem tanto esses focos de água parada, o nosso papel enquanto cidadãos é conscientizar as outras pessoas também, para além das ações que são promovidas pelas instituições de saúde, né? Então a gente precisa conscientizar as outras pessoas para que não haja esses focos mesmo além da nossa casa, para que esse mosquito ele não possa, né, depositar os seus ovos e transmitir ainda mais doença para as pessoas. Além disso, é importante ressaltar que as pessoas que foram acometidas por essa doença, né, que foram diagnosticadas com dengue, chikungunya, elas não sejam um pouco isoladas em casa, elas tenham uma consciência de que elas são possíveis vetores também de transmissão dessas doenças. Tem ouvinte perguntando aqui sobre repelente, se funciona, né, de fato, se é uma estratégia aí também. Sim, funciona e é uma recomendação, inclusive, para quando você viaja ou vai passar alguns dias em áreas que são endêmicas para esse tipo de doença, é recomendado o uso de repelente, de roupas com mangas compridas, para que haja a diminuição, né, das chances de risco dessas pessoas pegarem e transmitir essas doenças. Boa. Funciona assim. Certo. 10h21, a gente conversou aqui na Band News FM com a Karen Marques de Oliveira Costa, professora da Estácio, biomédica e mestre em biologia celular, a gente falando sobre esse tormento tropical chamado Aedes aegypti, também os cuidados que a gente deve tomar, sobretudo neste começo de ano, verão, como a Karen lembrou, muito chuvoso, muito calor, né? Um ambiente propício aí para procriação, para a criação deste mosquito aí maldito. Karen, obrigado, viu? Bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana a todos. Obrigada.